Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, ó Pai. Pedimos que nesse momento o Senhor abra os nossos corações, ó Deus, prepare os nossos corações como um solo, ó Deus, para receber a semente da Tua palavra, ó Deus, que ela germine, Senhor, em nossas almas e produza fruto para a glória eterna, ó Deus, para que o nome do Pai seja glorificado, ó Deus, os nossos irmãos sejam edificados, ó Deus, o Teu reino avance. Sê conosco, ó Deus, abençoa-nos, capacita o pastor Josué, ó Deus, com Teu Espírito Santo, para falar, ó Deus, o que o Senhor tem para comunicar à Sua igreja. É isso que nós te pedimos, ó Deus, crendo que seremos ouvidos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 19. E vamos dar sequência ao estudo da introdução que Deus providenciou para a entrega do decálogo ao seu povo. Essas instruções divinas que Deus concede a seu povo no momento solene iniciam-se com um recado, como nós vimos da última vez, no último domingo, no último dia do Senhor, onde no versículo 4 Moisés diz, Êxodo 19, verso 4: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então esse é o recado que Deus deu a Moisés, ou melhor, que Deus deu ao povo por meio de Moisés. Eles deviam o quê? Primeiro ponto, lembrar-se de que eles haviam sido escravos na terra do Egito, e que eles haviam sido, depois disso, depois de 400 anos, libertos pelo Senhor, com mão poderosa e braço estendido. O próprio Senhor Deus os havia libertado da escravidão. Agora eles passaram a ser o quê? O seu próprio povo. Eles já não eram mais propriedade do Egito, mas propriedade de quem? Do Senhor Deus Todo-Poderoso. Era muito importante eles lembrarem-se, eles não se esquecerem desses eventos. É por isso que a primeira característica que nós trabalhamos no versículo 4 foi o quê? A recordação. Eles deviam se lembrar do que Deus havia feito por eles. O segundo ponto é no versículo 5, que vimos a semana passada, o Senhor colocando o quê? Condições. As condições para que a aliança de Deus permanecesse estabelecida eram o quê? Condições de atenção e obediência, como nós vimos. Esse povo era o quê? Propriedade de Deus, então eles deviam ouvir a voz de Deus e guardar os termos da aliança divina. Então nosso objetivo hoje, irmãos, sobre a graça do nosso Senhor, é nos determos o quê? No versículos 5 e 6, para tratarmos sobre as promessas. As promessas que o Senhor Deus impõe ao seu povo, nesse novo aspecto da aliança divina. Vamos orar, irmãos? Senhor, louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado, meu Deus, porque diante da tua presença, diante da tua palavra, nós podemos contemplar um pouquinho mais de quem tu és, da tua pessoa e da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aponte-nos, ó Pai, para Cristo Jesus. Leve-nos, Senhor, ao Senhor Jesus Cristo. Faça-nos perceber, ó Pai, que a finalidade da lei é Cristo. E que essa percepção torne-se vida em nós, ó Pai. Venha nos conduzir, nos guiar durante a nossa peregrinação nessa terra, ó Pai. Que possamos depender de Ti, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Teu Santo Espírito, continuamente,
sabendo que diante da lei estamos em Cristo Jesus nosso Senhor, e por isso a Ele devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder. Louvado seja o Teu santo nome, meu Pai, por essa manhã. Obrigado, meu Deus, por esse culto. A Ti louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós nos deteremos no versículo 5 e 6 e falaremos sobre as promessas da aliança divina. Então nós vimos o que? No versículo 5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então esse se condicional nós vimos no último domingo, mostrando o que? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Vemos o que? As promessas decorrentes da obediência do povo de Israel. E aí nós vimos o que? Que se o povo obedecesse, seriam propriedade peculiar do Senhor, dentre todos os povos. Se eles obedecessem, seria o que? Reino de sacerdotes e nação santa. Mas nós vimos, irmãos, que o pacto da graça, ele foi muito antes do povo sair do Egito. Esse pacto da graça já havia sido firmado no Éden. E quando Deus chama Abraão, Ele ratifica esse pacto. E diante de Abraão, o que ele faz? Ele diz que Abraão teria uma descendência gigantesca, numérica. E aí, aquela descendência, aquele povo, era dele. Então Deus já tinha feito um pacto da graça no Éden com Adão, depois da queda, prometendo que o descendente da serpente, o descendente da mulher, ia pisar, ia destruir o descendente da serpente. E aí nós temos o que? O Senhor Deus fazendo promessas incondicionais ao descendente de quem? Da mulher. Nós vemos também o que? O Senhor prometendo salvação com isso a Adão e Eva, prometendo que apesar da sua desobediência, da sua rebelião declarada, o Senhor ia o que? Providenciar um Salvador. O Senhor também faz o mesmo com Noé e sua família. Ele jamais destruirá novamente toda a humanidade por meio do que? Do dilúvio. Por quê? Porque Ele fez uma aliança com Noé, de que apesar do homem ser mau, apesar do homem ter desígnios maus no seu coração desde a sua mocidade, Deus firmou uma aliança que já não mais destruiria o homem. O homem, no entanto, ele continua nessa condição pecaminosa. Só que o Senhor promete salvação também a quem? A Abraão, dizendo que nele seriam benditas todas as famílias da terra, apesar da condição idólatra de Abraão, se nós formos ver. Então é esse o ponto, irmãos. Na aliança mosaica nós então passamos a perceber o quê? Que a condicionalidade das promessas divinas aparentemente estão centralizadas no quê? Na obediência. Você obedece, é meu povo; não obedece, não será meu povo. E o Senhor toma aquele povo para si e livra-os da escravidão do Egito, conduz todos eles até o quê? O deserto do Sinai. Um povo que ficou 400 anos escravos no Egito, um povo idólatra também. E aí o que acontece? Guia esse povo até o Sinai, e lá prepara-se para fazer uma aliança com esse povo. E é nesse momento que nós estamos de solenidade da aliança que ele impõe o quê? Duas condições: ouçam a minha voz, atentem-se à minha voz e guardem a minha aliança. Só que isso feito, irmãos, eles receberiam as recompensas da promessa. Quais? Sereis minha propriedade peculiar em todos os povos, e sereis reino de sacerdote e nação santa. Então são essas as promessas divinas associadas à obediência. Só que percebam, a primeira promessa é: sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. E na sequência, o Senhor Deus afirma: porque toda a terra é minha. Então olha só, irmãos, o Senhor Deus é criador de todo o universo. Foi Ele que criou tudo e todos, para a honra e glória do nome dEle.
Tudo veio existir por intermédio do quê? Da sua santa palavra. Em Hebreus 13 nós lemos, abram comigo, Hebreus 13, verso 3. Hebreus 13, 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Ou seja, sendo o Senhor Deus, Criador de tudo e de todos, tudo lhe pertence, todos lhe pertencem, nada está fora do seu domínio, tudo está debaixo do seu poder. Ele é soberano, Senhor sobre todas as coisas. É por isso que ele diz: porque toda a terra é minha. Então, estando toda a terra debaixo de suas mãos, e sendo o Senhor Deus proprietário de toda ela, porque Ele fez tudo e todos, o Senhor faz uma promessa então a Israel, decorrente do que? De obediência como essa: sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Por que ele faz uma promessa dessa? Percebam, irmãos, percebam, sendo tudo de Deus, tudo sendo propriedade dele, por que o Senhor Deus faz uma promessa decorrente de obediência? Percebam que a pergunta, irmãos, nessa semana é diferente daquela que foi feita na semana passada. Na semana passada, irmãos, nós perguntamos por que o Senhor Deus havia tornado condicional uma promessa incondicional feita a Abraão. O Senhor tornaria o quê? Vulnerável o cumprimento da promessa que ele fez a Abraão, transformando-a numa recompensa de obediência ao povo? O Senhor tornaria condicional uma promessa anteriormente incondicional? Então percebam, como que Deus pode tornar condicional uma promessa que ele havia feito já a Abraão, muito tempo antes do povo estar no Sinai? Sendo o Senhor Deus, irmãos, dono de tudo e de todos, por que ele promete uma posição especial dentre toda a criação para o povo de Israel sob uma condição de obediência? Então nós devemos compreender, irmãos, que essa promessa não oferecia benefício nenhum ao Deus Criador. Esse grande Senhor, Deus sobre todas as coisas, Criador, ele não precisava de um povo, não precisava especificamente desse povo de Israel. Tudo já é dele, tudo já lhe pertence. Ele não precisava da obediência desse povo, como ele não precisa de nós e nem da nossa obediência. Então, por que o Senhor Deus concede essa promessa, sendo Ele dono de todas as coisas? Abram comigo, irmãos, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nelas há. Olha aqui Deus falando para o povo: porque toda a terra é minha. Versículo 15: tão somente o Senhor se afeiçoou de teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração e não endureçais a vossa cerviz,
Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Então por que Deus faz isso? Por que Deus escolhe aquele povo? Porque foi do seu agrado. Sendo Ele dono de tudo e de todos, Ele escolhe um povo para si. E aquele povo, por quê? Porque foi do agrado do Senhor. Então o Senhor, Deus, é soberano sobre toda a criação, e a Ele o que? Agradou escolher um povo dentre todos os demais, como assim Ele fez. E aí Ele escolheu de todos os povos quem? Israel. E por quê? Porque Ele os amou. Por que Deus nos escolheu dentre todos os povos? Por quê? Porque Ele nos amou. Essa é a situação tanto de Israel, como nós estamos lendo, acompanhando, como nossa, dos eleitos de Deus. Deus, nesse caso, Ele nos amou. Ele amou o pecador, nós, e odiou o nosso pecado, em Cristo Jesus pagando na cruz. Então, amados, é aqui que a gente entra então na segunda promessa. Qual? Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então a Ele agradou tomar para si o quê? Um povo, e fazê-lo peculiarmente seu. Quem? O povo de Israel, um povo santo, separado. E Ele diz: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Isso está em Levítico 11:45. Um pouco mais à frente, Levítico 20:26 diz: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, em sua soberania, Deus faz o quê? O Senhor Deus impõe uma condição de obediência à sua santa aliança, para que o povo reconhecesse o quê? Que quem o manda, quem ordena é Deus. Por quê? Porque Ele é dono, Ele é proprietário daquele povo, tanto por meio da criação, como por meio do livramento no Egito. Aquele povo é duas vezes separado para Deus. Eles deveriam então, irmãos, obedecerem para serem o quê? Propriedade exclusiva do Senhor, e para serem reino de sacerdotes e nação santa. Essa obediência foi o quê? Requerida para que eles reconhecessem o domínio e a soberania do Senhor Deus sobre suas vidas. Se eles se submetessem a essa aliança, estariam sob um governo misericordioso e benigno, com os santos privilégios dentre todas as nações, dentre toda a criação. Agora, se eles desobedecessem, o que aconteceria? Eles seriam severamente disciplinados pelo Senhor. Com isso, então, nós compreendemos, irmãos, a segunda parte da promessa divina jamais se cumpriu com a nação de Israel. Qual? Jamais se cumpriu com a nação de Israel coletivamente. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Nós não vimos em nenhum lugar das Sagradas Escrituras Israel sendo um reino de sacerdotes e uma nação santa. A nação de Israel experimentou momentos que se aproximaram dessa realidade, mas nunca foi um reino de sacerdotes, nunca foi uma nação inteiramente santa. Tal promessa se concretiza com quem? Com a igreja. É em Cristo Jesus que nós podemos ver o quê? O que Pedro afirma na sua epístola de 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Diz lá: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Não está falando para a igreja: vocês serão. A igreja é povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, diz o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa concretização, a concretização dessa promessa se faz com quem? Com a igreja. E nos escritos do apóstolo João,
Apocalipse capítulo 1, nós também vemos o que no versículo 5? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o quê? Reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, com quem se concretiza essa promessa? Com Israel. Não Israel o quê? Descendente de Abraão pelo sangue, mas o Israel descendente de Abraão pelas promessas, o Israel espiritual. Já na primeira promessa divina, irmãos, que diz: sereis a minha propriedade peculiar em todos os povos, nós percebemos o quê? Dois aspectos. Primeiro, aquele povo já pertencia ao Senhor Deus, quer eles obedecessem, quer não, porque a promessa não tinha sido feita a eles, tinha sido feita a quem? A Abraão. Ele o havia comprado e libertado da escravidão do Egito. Deus o havia resgatado do poder de Faraó. Resgatado quem? O povo. Deus havia trazido o povo para si mesmo. Agora, o segundo aspecto é: aquele povo foi colocado diante de uma condição de pertencimento. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então... E aí, irmãos, nós vemos que tal condição tinha por objetivo evidenciar a relação que Deus tinha para com o seu povo, de senhor e servos. Uma relação de suzerania. Ele tinha comprado aquele povo era seu. Eles tinham sido libertos da escravidão, para serem de quem? De si mesmos? Não, do Senhor, o Deus Criador. O Deus Criador agora era o quê? Não só Criador, mas Senhor soberano sobre eles. Então eles tinham responsabilidade diante desse novo Senhor. Eles lhe haviam o quê? Honrado, ou melhor, eles lhe deviam honra, glória, sujeição, obediência. Por quê? Porque eles eram seus servos. Então diz o Senhor a Moisés o quê? São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel, no versículo 6. Diga a eles, não se esqueçam, eu sou dono deles, eles são minha propriedade, eles têm que ouvir a minha voz, eles têm que me obedecer. E aí, amados, nós compreendemos o quê? Nós devemos admitir que alguma coisa ainda ficou estranha nessa transição que o Senhor Deus fez entre incondicionalidade e condicionalidade de uma mesma promessa. Uma mesma promessa feita de modo incondicional, depois ela é feita de modo condicional. E alguma coisa parece não se encaixar. Como o Senhor Deus coloca sob uma condição uma promessa que Ele outrora havia feito sem condição alguma. Nós entendemos, irmãos, que o Senhor Deus, Ele fez isso com o propósito de fazer com que o seu povo percebessem quem eles realmente eram. Isso nós vimos na semana passada. Então, qual o objetivo do Senhor? Fala assim, obedeçam, senão vocês vão ser meu povo. E aquele povo, por ver que não tinha condições de se sujeitar à lei de Deus, devido à natureza pecaminosa deles, eles perceberam que eles eram pecadores, vis, desprezíveis. Eles não tinham condições de obedecer o Senhor Deus por conta própria. Então não foi em vão que o Senhor colocou como entre parênteses o que? O versículo 3: porque toda a terra é minha. Porque ele está falando, vocês são meus, 2 vezes meus, só que vocês não têm condição de me obedecer. Só que aí, irmãos, do mesmo modo como a terra foi criada por Deus, e Ele disse, na criação, haja luz e houve luz, a ordem do Senhor Deus, ela é o quê? Ela é criativa. A ordenança de Deus, ela cria. E nós devemos crer nisso daqui. Por que estou falando isso? Em Efésios, abram.
Vamos abrir juntos Efésios capítulo 5, verso 13. Efésios 5,13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Olha que interessante, está sendo falado aqui em Efésios. Desperta, você que está morto. Desperta. A ordem é: desperta, você que está morto, e Cristo te iluminará. Mas como assim? Um morto pode responder a um chamado? Em João 11:43, irmãos, nós vemos o Senhor Jesus ressuscitando Lázaro e dizendo para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Essa foi uma ordem dada a quem? A um morto. E o morto reagiu ao quê? Ao chamado. Então o morto caminhou para fora, por quê? Porque ele foi chamado para isso. Vem para fora. E como pode isso acontecer? John Piper explica o seguinte, irmãos: a ordem de Deus traz consigo o poder de criar uma nova vida. Então a obediência à ordem significa o quê? Fazer o que as pessoas vivas fazem. Então o que acontece? A ordem do Senhor cria. A ordem do Senhor cria a vida. As pessoas vivas respondem à voz do seu Senhor. O chamado então de Deus cria a vida, e nós respondemos no poder do que o chamado cria. É esse o ponto, irmãos, e devemos crer nisso, meus irmãos. O Senhor Deus não dá ordens a quem não é feito servo. Se foram feitos servos, a ordem é dada ao servo. E nem mesmo ele ordena, aguardando resposta autônoma de um servo morto. Não. Ele dá vida àquele servo, para que aquele servo possa responder ao seu chamado. Essa é a realidade da vida cristã. O Senhor Deus ordena e capacita o quê? O morto a obedecer a sua ordem. Então, ao tomar um servo para si, o Senhor Deus lhe dá o quê? Primeiramente o quê? Vida, capacitando-o não somente a ouvir a ordem, como também a obedecê-la. É somente dessa maneira então que nós podemos compreender realidades bíblicas que são paradoxais, como as que vimos na semana passada e hoje, na questão da promessa. Nós podemos perceber, irmãos, em Deuteronômio 10, de 16 a 17, como nós já lemos hoje, que diz: circuncidai o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. No último domingo nós lemos: o Senhor Deus circuncidará o teu coração, e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, para que vivas. Deuteronômio 36. Duas coisas paradoxais: o que? Circuncide o seu coração e não endureça mais a sua cerviz. Do outro lado, o Senhor Deus circuncidará o teu coração. Nós também vemos em Ezequiel: criar em vós o que? Coração novo e espírito novo. Ezequiel 18:31. E em Ezequiel 36:26, dar-vos-ei coração novo, e porém entre vós espírito novo. Então são termos o que? Situações paradoxais. E nós também vemos o que? No versículo 7 de João 3, Jesus dizendo para Nicodemos: e importa-vos nascer de novo. Em 1 Pedro 1,3,
falando o quê? Que Ele nos regenerou para uma viva esperança, para que vivamos. Então, meus irmãos, tais ordens vêm acompanhadas do quê? Do poder divino, que nos capacita, que realiza essa transformação em nós, capacitando-nos a obedecê-la. Então, amados, desde o novo nascimento até o caminhar em santidade, é repleto de ordenanças divinas que geram em nós o quê? Vida, para podermos responder às ordens do Senhor nosso Deus. Isso, irmãos, não foi diferente com Moisés. A aliança mosaica, irmãos, está inclusa no pacto da graça, por conter o que? A grandeza e a preciosidade do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como assim? Os 10 mandamentos, irmãos, diante dos 10 mandamentos, frente a frente com as leis de Moisés, homens e mulheres dentre o povo de Israel puderam o quê? Contemplar o esplêndido senhorio do Deus Criador sobre si mesmos. Eles viram a profunda miséria da sua depravação pecaminosa e viram a grandiosidade de Deus que os havia elegido, escolhido, separado, libertado. Mas não parou por aí. Eles puderam também o quê? Experimentar essa ordem criadora e regeneradora, que os fez proclamar o quê? E no Salmo 19:7, Davi disse: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Como que Davi pôde ver isso, se não foi por meio do quê? De graça. Como que Davi pôde ver isso, se não foi vendo o quê? A lei de Deus, embutida na graça, no pacto da graça que Deus tinha feito com o seu povo. E ele continua: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Como que pode se alegrar o coração de alguém que está debaixo da lei somente? Não tem condições. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, ilumina os olhos. Os 10 mandamentos, então, a lei mosaica, a lei de Deus dada a Moisés, ela está inclusa no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não está separada. Nós caímos em 2 erros fundamentais, como o nosso amado irmão William iniciou o culto hoje. Uma, se apegar à lei e se tornar legalista. Uma, deixar de lado a lei e se tornar antinomiano. Então o que acontece com isso, irmãos? Nós devemos perceber que a lei, ela faz parte do Evangelho. A lei, ela está inclusa no Evangelho. É isso que está mostrando aqui. Nós devemos compreender o quê? Que da mesma maneira que a segunda parte da promessa divina jamais se cumpriu com a nação de Israel, e no aspecto coletivo, vós me sereis reino, sacerdotes, nação santa, a primeira parte dessa mesma promessa também jamais se cumpriu sob esses mesmos aspectos de coletividade com Israel. Sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Irmãos, em nenhum momento nós vemos nas Sagradas Escrituras toda a nação, sem exceção, sujeita ao senhorio de Deus e servindo-o de todo o coração. Em nenhum momento nós vemos isso. Nós vemos alguns vislumbres disso por meio de alguns avivamentos que Deus fez no decorrer da história de Israel, com reis como Josias, Ezequias e outros. Mas a promessa nunca se cumpriu na sua integralidade. O Senhor Deus sempre tratou com quem? Com o remanescente de Israel. Perceberam isso? Em 1 Reis 19:18 está escrito: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Do que o Senhor Deus está dizendo aqui? Está falando que Ele conservou dentro da nação de Israel um remanescente.
Em Isaías 1:9 está dizendo: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodomas e semelhantes a Gomorra. Estão percebendo? Em Isaías 11, 20 e 22, abram comigo. Isaías 11, 20 e 22. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. 21, Isaías 11, 21. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. 22, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada transbordante de justiça. Então, amados, o Senhor Deus, é 10? Me perdoem, Isaías 10, 20 a 22, é isso? Perdoem-me. Então olha só, com quem que Deus trata? Deus trata com o remanescente. Se a gente for pegar a história de Israel, a gente vai ver que Deus sempre vem tratando com um pequeno povinho, aquele que foi separado do povo separado, aquele que foi escolhido do povo escolhido. Olha que impressionante. É a esse remanescente que foi concedido o quê? A graça de receber com alegria a santa lei de Deus, a capacitação para, na dependência do Senhor Deus, guardarem a sua santa aliança. Então, amados, aquelas ordens que Deus deu, foi dada a quem? Ao remanescente. Foi o remanescente. O remanescente que podia dizer como Davi: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Era o remanescente. É por isso que Paulo fala em Romanos 11, 4 e 5. Vamos abrir Romanos 11, verso 4. Confiram aí para ver se está certa a passagem. Romanos 11, 4. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Percebam, irmãos, é por isso então que a promessa de obediência, primeiro, ela aponta para um povo que tinha sido o quê? Separado dentro do povo de Israel. Um povo cuja ordem de Deus gerou vida, e aquele povo se sujeitou à ordenança do Senhor. Mas em segundo lugar, e principalmente, aquelas promessas de aliança, aquelas promessas de obediência, aquelas promessas fundamentadas na obediência do povo, invariavelmente apontam para quem? Para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nele, irmãos, é que a condição da promessa é cumprida e concretizada. É no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque foi somente Ele que ouviu diligentemente a voz do Pai e guardou o quê? A sua santa aliança. Todas as ordenanças de Deus, elas foram o quê? Obedecidas em Cristo. E nele se realizaram o quê? Todas as promessas referentes a essa bendita obediência. Então, amados, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, essas promessas vêm a nós por meio do que? Da fé naquele que cumpriu toda a lei em nosso favor. É Ele, crendo nele, que nós somos feitos o que? Reinos de sacerdote,
nação santa. Percebem? Essa promessa se cumpre em quem? Na igreja. Então aquela promessa de Deus feita ao povo de Israel no Egito, a gente vê que é uma promessa feita a nós, por meio de Cristo Jesus. Ele, o Senhor Jesus Cristo, foi santo, perfeito, justo. Ele que cumpre, ele que obedece às leis de Deus, ele que se sujeita à aliança divina. E por causa dele, todas aquelas promessas feitas a Israel vêm sobre aqueles que creem, sobre nós, a igreja. Então essa aparente contradição, irmãos, entre incondicionalidade e condicionalidade da obediência, ela só nos revela o quê? Cristo Jesus. Ela só nos aponta para quem? Para o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que é o elo entre o pacto das obras e o pacto da redenção. Desde Adão e Eva, ele tem sido o quê? Anunciado e prometido. O povo só poderia ter acesso a essas promessas por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, é nesse ponto da aliança mosaica que nós vemos o que? O verbo divino, a palavra que sai da boca de Deus para dar vida ao pecador. E quando nós falamos da palavra, da ordem de Deus dada a um servo, que é uma palavra viva, que cria, a ordem de Deus dada a nós, ela é uma palavra, uma ordem criadora. Em Cristo Jesus nós fomos capacitados a nos sujeitarmos às leis de Deus. Em Cristo Jesus, nós que antes estávamos mortos, fomos o que? Ressuscitados. Em Cristo Jesus temos vida para nos sujeitar às leis de Deus. Vamos abrir em Gálatas capítulo 3, versículo 15. Gálatas 3,15, vamos ver um pouquinho da relação nossa hoje com a lei de Deus. Gálatas capítulo 3, verso 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, se uma aliança é feita entre dois seres humanos, uma vez que ela é ratificada, não se revoga mais. Acabou, foi feita. 16. Ora, as promessas foram feitas a quem? A Abraão e ao seu descendente. Olha que interessante. A quem Deus fez as promessas? A Abraão. As promessas de ser o povo exclusivamente dele, de Deus, foi feita a Abraão. A promessa de ser feito uma nação de reis sacerdotes foi feita a Abraão. E é interessante que continuando o 16 diz: não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Olha o que Paulo está falando. As promessas feitas a Abraão foram promessas feitas a quem? A Cristo Jesus, o descendente. Não aos filhos de Abraão, indiscriminadamente, por serem descendentes de Abraão, netos, bisnetos, tataranetos, não. A promessa foi feita a quem? Ao teu descendente, que é Cristo. 17. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois,
não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Olha o que Paulo está falando. A lei está vindo 430 anos depois. O que a lei pode fazer? Quebrar a promessa por causa da desobediência? Não. Ela não pode abrogar a lei, a promessa, a aliança, de modo a desfazer a promessa. Não tem condições. A lei de Deus dada a Moisés não pode desfazer a promessa que Deus fez a Abraão e ao descendente de Abraão, Cristo Jesus. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa. Estão percebendo? Então, se aquela promessa que Deus tinha dado ao povo de Israel tivesse fundamentada na obediência do povo, já não era promessa. Era o que? Pagamento. Eles estão pagando por algo que eles vão receber em troca. Esse é o fundamento da graça. Mas foi pela promessa que Deus concedeu, que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Olha que interessante, que importante isso, irmãos. Nós estamos em Abraão, recebendo as promessas que Deus fez a Abraão. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, o seu descendente. Nós somos filhos de Abraão, não porque nós temos o sangue de Abraão correndo em nossas veias. Nós somos filhos de Abraão porque nós cremos no descendente de Abraão. Nós estamos em Cristo Jesus. Como sua igreja, fomos feitos um com Ele. Somos um com o Senhor Jesus Cristo. Qual, pois, a razão de ser da lei? O que Paulo está falando? Calma aí. Então, se a promessa foi feita a Abraão, ao descendente de Abraão, e a promessa tem que ser cumprida, porque foi uma promessa feita por Deus, baseada numa aliança divina, não humana. Ele está falando, então por que da lei? Por que no meio do caminho Deus vai e insere a lei? E ele continua, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o quem? O descendente, Cristo Jesus, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, nesse caso, Moisés. Olha que interessante. Por que a lei foi dada? Por causa das transgressões. Não se promulga a lei para quem é santo, se promulga a lei para quem é transgressor, para que a pessoa veja o quê? Que ela é devedora, que ela é, diante de Deus, alguém que não merece nada provindo do Senhor Deus, a não ser o quê? Juízo e julgamento. A lei veio até que viesse o descendente. Ela veio mostrando quem? Apontando para quem? Para o Senhor Jesus Cristo. A Ele foi feita a promessa. E essa promessa foi promulgada, e essa lei, olha só, essa lei foi promulgada por meio de anjos. Nós vamos ver aqui no capítulo 19 de Êxodo, a promulgação da lei, a voz de Deus vindo do Sinai. Essa lei foi promulgada por meio de anjos e pela mão de um mediador. Quem? Moisés. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Então, se você tem uma lei que pode conceder vida, a justiça não viria por meio da promessa, mas sim da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Está muito claro aqui, irmãos. Qual foi o objetivo de Deus? Encerrar tudo debaixo do quê? Do pecado. Por meio do quê? Da lei. A lei mostrou que todos
pecamos. Não havia dentre nós nenhum justo, nem um sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então esse era o objetivo da lei: colocar tudo e todos sob a condenação do pecado, para que, mediante a fé no descendente de Abraão, a promessa pudesse ser concedida a quem? Aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo, fé no descendente. Amém, irmãos? Então, amados, é pela fé que nós recebemos as promessas contidas, as promessas dadas por Deus a Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele realizou perfeita obediência. Ele, como nosso substituto, obedeceu à lei integralmente. Foi Ele que deu atenção, deu ouvidos à voz de Deus. Foi Ele que obedeceu e guardou a aliança de Deus. Esse é o ponto, irmãos. Amém? E é nele, em Cristo Jesus, que agora nós hoje somos capacitados à obediência de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente se vê hoje em que situação? O Senhor Jesus Cristo obedeceu toda a lei no meu lugar, glória a Deus por isso. Agora eu toco a minha vida e gozo da graça. Não. A ordem, a palavra de Deus àqueles que são seus, é uma palavra que traz o morto à vida e capacita esse morto a obedecer algo que outrora era impossível. Dizer a um morto: vem para fora, é impossível. Ele não vai obedecer senão com uma ordem que gera vida. Amém, irmãos? Temos a vida de Cristo em nós. Se é que você creu no Senhor Jesus Cristo, você tem a vida dele. Então, de modo imperfeito, de modo sujeito, de modo submisso, na dependência do Senhor, na sujeição a Ele, nós somos capacitados por Deus a nos sujeitar a essa lei, a obedecer essa lei. Amém, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça enxergar essas realidades, porque essa realidade vista em Cristo, que nós somos, a nós foram dadas promessas inefáveis, promessas grandiosas. Por quê? Porque estamos em Cristo. Se você está fora de Cristo, você não tem nada. Se você está fora de Cristo, você só tem o quê? Condenação. Condenação é o que te resta. Se você está em Cristo, você tem promessas grandiosas, porque foram feitas nele. Ele obedeceu, ele se sujeitou à aliança de Deus. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor, quão grandiosa é a tua graça, Pai. Quão maravilhosa, meu Deus, é a tua misericórdia em favor de nós, enxertando-nos, ó Pai, na videira verdadeira que é Cristo. É nele que nós temos, meu Deus, a seiva de uma vida santa e perfeita na tua presença, Pai. É nele, meu Deus, que nós temos justiça, que nós recebemos as vestes de justiça, que nos tornam aceitáveis diante de Ti, ó Pai. É em Cristo Jesus que nós temos tudo, Pai, tudo para uma vida santa e piedosa. Ajuda-nos a enxergar, ó Pai, as realidades da grandeza do Teu Santo Evangelho, de percebermos, ó Deus, que hoje somos filhos de Abraão, porque cremos no Senhor Jesus Cristo, não porque nós voltamos atrás, analisando nossa antecedência, ó Pai, mas é porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Ele é o filho de Abraão, ele é o descendente a quem foi feita todas as tuas promessas. Ó Senhor amado, faça-nos enxergar essas realidades para que tenhamos força, ó Pai,
força para caminhar, trilhar, peregrinar nesse mundo, meu Deus, confiados no Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos, ó Pai, o pecado de incredulidade. Quantas vezes temos sido incrédulos, duvidado, ó Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas grandezas em nossas vidas, ó Pai. Faça-nos, ó Deus, confiantes, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus nosso Senhor. Faça-nos confiantes, ó Pai, não no nosso desempenho, não, ó Pai, na nossa performance como cristãos, ó Deus, mas que estejamos confiantes em nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que deve ser depositada toda a nossa esperança. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos continuamente para o Senhor Jesus Cristo e descansarmos nele, que o nome dele seja glorificado em nossas vidas, ó Pai. E que essa tua palavra, meu Deus, que essa tua palavra que um dia gerou vida em nós e trouxe-nos o teu Santo Espírito para habitar no coração de cada um daqueles que creem em ti, no Senhor Jesus Cristo, que essa palavra, ó Pai, possa ser por nós cumprida, meu Deus, e que nós possamos clamar com os corações abertos diante de ti. Ó Senhor, quão perfeita é a tua lei. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ó Senhor, faça-nos clamar, ó Pai, ver a grandiosidade da tua lei em Cristo Jesus. Porque a tua lei sem Cristo Jesus é condenação para todo o pecador. Ela só serve para condenar. Mas a tua lei em Cristo Jesus é gozo e conforto para as nossas almas. Que possamos enxergar, ó Pai, a grandiosidade do teu evangelho, do começo ao fim, em Cristo Jesus, que é o alfa e o ômega, para a honra e glória dele nós te pedimos. Amém.